Estudar a palavra do Senhor. Então, abra o seu coração nesse momento. Tenha a certeza e a segurança de que Deus está no controle total da sua vida. Hoje nós vamos entender acerca de um assunto muito especial, muito sério, muito importante para a nossa vida diária. Nossas atitudes determinam o nosso testemunho. Você sabe que as nossas atitudes determinam o nosso futuro. As nossas atitudes determinam quem nós seremos na vida. As nossas atitudes determinam como a sociedade vai nos reconhecer. No Salmo 119, no versículo 98, o Senhor nos diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus vivo, fiel, poderoso, o sábio é aquele que guarda a tua palavra. O rei Davi diz: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Nos faz compreender, Deus, que a tua palavra, que o teu ensino nos torna, de fato, muito mais sábios que aqueles que tramam e intentam contra as nossas vidas. Ilumina os olhos do teu povo, Pai. Ilumina a mente espiritual dos teus filhos nesta hora. E revela-te a nós, como só tu podes, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Obrigado, Mel. Graças a Deus por sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O rei Davi, escrevendo o Salmo 119, no versículo 98, ele faz aqui uma afirmação muito importante. Ele diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Você sabe que conhecer a palavra de Deus nos dá uma vantagem muito grande em cima de qualquer pessoa. Entenda muito bem o que eu vou dizer pelo Espírito, mas conhecer a palavra de Deus te põe à frente de qualquer pessoa. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas prudentes. Nós nos tornamos pessoas precavidas. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não nos colocamos, não nos envolvemos em confusão, em contendas. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós buscamos o caminho da paz e não da guerra. Uma mulher que conhece a palavra de Deus, ela é uma mulher sábia, ela edifica o lar. Quanto a tola, diz a Bíblia, destrói. Então, é muito importante, é fundamental que você tenha a palavra de Deus, como diz Davi, eu a tenho sempre comigo, eu a guardo comigo. Você tem que guardar a palavra do Senhor no teu coração. Sabe que falar desse assunto que nós temos falado aqui, já alguns cultos, algumas reuniões, às vezes parece que é redundante, parece que é muito maçante. Voltar nessa questão do testemunho, voltar na questão da conduta, da vida. Olha, no entanto, esse é um dos assuntos mais importantes de tratarmos na obra de Deus. Porque você representa a Jesus. E você é visto na sociedade. Além do ser humano que você é visto como um cristão. Como cristão que somos, temos que ter um zelo extremo pelo nosso testemunho. Então, eu quero que a igreja hoje se abra mais uma vez,
que você abra o seu coração para ter a consciência que as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas podem afetar a sua vida, o seu testemunho, a vida da sua família, o testemunho da sua família. Você pode mudar a sua vida, a sua história, através de uma ação. Eu e você somos reféns das escolhas que nós tomamos na vida. Eu vou dizer mais. Uma escolha, uma decisão, e você pode se tornar refém desta escolha e desta decisão para o resto de sua vida. Uma atitude, às vezes uma ação impensada. Você sabe que tem pessoas que uma atitude sem pensar, pegou uma arma, deu um tiro contra uma pessoa e pagou um preço muito alto. Sabe, a família foi destruída, o lar foi destruído, a pessoa teve que ir para parar numa penitenciária, às vezes uma pessoa que sempre trabalhou, um momento, um lapso, e a vida, o testemunho, a dignidade, a história de uma vida foi transformada e a pessoa hoje é obrigada a conviver com isso pelo resto de sua vida. Quantas pessoas hoje não têm as suas funções motoras, a sua coordenação motora normal, não tem mais a sua atividade física simples, diária, de caminhar, de se movimentar, porque uma ação, uma atitude impensada é o suficiente, às vezes, para arrebentar a vida de uma pessoa. Então, é muito sério esse assunto, essa questão. Eu gostaria que a igreja abrisse o coração e a mente para entender o que o Espírito Santo de Deus tem nos dito nesses dias. Nós estamos falando aqui que somos embaixadores de Cristo, temos que levar a palavra de Deus, temos falado do nosso testemunho. O nosso testemunho de vida é muito importante. Uma atitude, e você será refém e será obrigado a conviver com uma decisão que você tomou pelo resto da sua vida. Hoje, existem muitas pessoas que por uma escolha, por uma decisão, está presa. Está presa. Algumas pessoas, por uma escolha, por uma decisão, não tiveram a sorte de irem presos, perderam a vida. Algumas pessoas, por uma escolha, por uma decisão, está sozinho, a família abandonou, ninguém quer saber, ninguém quer estar perto. Algumas pessoas, por algumas ações e decisões, estão doentes, tristes, infelizes. Agora também há outras tantas, que como diz Davi, que agarraram-se à palavra de Deus e se fizeram sábios, mais sábio que os seus inimigos, porque o inimigo não propriamente dito, seja alguém que intenta contra a sua vida. Mas o inimigo, às vezes, é uma situação que lhe envergonha. Olha, uma pessoa presa, isso é um inimigo que envergonha a vida da pessoa. Uma pessoa que passa por uma situação vexatória, uma situação terrível, e expõe a família, veja, isso é um inimigo que afronta a vida da pessoa. Então não é propriamente dito alguém que vai lutar contra você, mas a verdade é que isso são situações, inimigos de Deus, que trazem vergonha à vida de um cristão. Isso é uma porção de pessoas. Nós tivemos um caso aqui em Itanhaém, às vezes uma pessoa num telefone, às vezes olhando num telefone, batendo uma foto, bateu o carro, perdeu a vida, foi parar no Fantástico e tudo. Como você veja, às vezes o sofrimento de uma família, o sofrimento de um pai, de uma mãe, olha o sofrimento de todos que amam uma pessoa, de perder esta pessoa para um inimigo. Uma decisão, uma atitude. Eu e você temos que pensar em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Você tem que refletir nesta questão, você tem que refletir no que a Bíblia diz, observar que as suas escolhas, as suas decisões implicam diretamente no teu testemunho
e como a sociedade vai te ver. Se você vive na rua, xingando, brigando, esmurrando a parede, a sociedade vê. Isso vai implicar. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, isso não é confiável, ela não é confiável, ele é uma pessoa que não é digna de respeito. Eu falei aqui domingo, e no final do culto algumas pessoas me procuraram. Pastor, olha, muito sério, quando o irmão fala sobre isso, olha, atinge muita gente. Porque eu falei da questão do Facebook. Falei, olha, a pessoa vai para o Facebook e põe lá um monte de bobagem. E eu volto a dizer, isso é uma decisão, é uma escolha que vai determinar como a sociedade vai ver você. Você sabe que tem pessoas que quando olham dizem, é ridículo. Olha, essa pessoa pôs isso no Facebook, ela é doente, ele é doente. Ele é estressado, ela é estressada. Olha, não gira bem, é uma pessoa perturbada mentalmente, emocionalmente. Por quê? Uma coisa que você coloca, você se expõe. Você expõe a sua vida. E a sociedade vai observar. Pastor, para que serve Facebook então? Facebook foi criado por Deus para você falar de Jesus. O inimigo é que usa para a pessoa ficar falando mal da vida, pondo que está magoado, que está estressado, que ninguém ama, isso e aquilo. Isso é o diabo. Facebook foi inventado por Jesus para você falar de Deus. Pôr uma foto da tua família e dizer, olha, a família abençoada que Jesus me deu. Olha, amanhã tem culto na minha igreja. Olha, aqui está uma palavra que o meu pastor põe toda segunda-feira. Ele e a esposa, uma palavra de encorajamento para as famílias. Isso serve para isso. Não serve para mais nada além disso. Mas, pastor, eu pensei que servia para eu poder cutucar não sei quem, para eu poder, alfinetar fulano de tal. Eu pensei, não, mas não serve para isso. Isso é o que o diabo faz. Mas o intuito nosso não é esse. Amém? Uma escolha. Eu quero te mostrar biblicamente, nós vamos entender isso, que algumas pessoas tomaram decisões acertadas e deram um bom testemunho. E o bom testemunho exaltou e promoveu estas pessoas. Olha, presta atenção. O teu bom testemunho exalta a sua vida. Além de vir a honra de Deus, exalta a sua vida. Quando alguém tem um bom testemunho, um bom procedimento, isso é bom. Isso faz bem para você. Você chega no lugar, as portas se abrem, as pessoas te respeitam, você é melhor tratado. Olha, mas não pense que a sociedade não é assim. Quem tem um bom testemunho é melhor tratado do que outras pessoas que não têm. Quem tem um bom procedimento é melhor tratado do que as pessoas que não têm um bom procedimento. Não adianta você achar que não é assim. Por exemplo, tem um caso bíblico muito conhecido que é Daniel. Lembra Daniel? Daniel, baixaram o decreto de Dario que não poderiam mais adorar a Deus. Moisés, como todo bom judeu, tinha o hábito de 3 vezes por dia falar com Deus. Ele ia para a janela, orava publicamente, exaltava a grandeza de Deus. E baixaram então um decreto dizendo assim, olha, não pode mais. Não pode, é proibido. Quem fizer isso, vai para uma cova cheia de... vai morrer. Isso é uma decisão que ele tinha que tomar. Daniel deu um bom testemunho dizendo, olha, eu sou um homem de Deus, eu tenho esta conduta, por mais que a sociedade queira fazer desta forma, eu tenho uma conduta, eu vou seguir a minha conduta. O que aconteceu com Daniel? Parece que ele se deu mal. Foi para uma cova cheia de leão. No dia seguinte vai o rei, manda tirar a tampa, está lá os leões tudo deitado, Daniel sai e o rei exalta o Deus de Daniel. E Daniel se torna uma pessoa benquista, o testemunho dele como filho de Deus repercutiu por todo o reino.
ao ponto do rei dizer, a partir de hoje, nós temos que servir e adorar o rei de Daniel, porque ele é o verdadeiro rei. Então essa é a posição que Deus espera de nós. Nós temos que nos posicionar frente à sociedade com a palavra de Deus. Por exemplo, tem muito cristão que diz, pastor, sabe essa questão que agora da homofobia? Ah, mas não é homofobia. Homossexualismo não é de Deus. Homossexualismo é uma aberração da natureza. São pessoas que querem, sabe, desviar a conduta de outras pessoas e achar que é normal. Não é normal. Normal é homem e mulher. Mulher com mulher. Não é normal. A sociedade empurra a goela abaixo. E tem muita gente dizendo, oi pastor, não fala assim. Olha, amados, nós amamos os homossexuais. Eu amo. Nós repudiamos o homossexualismo. Se um homossexual entrar aqui na igreja, ele vai ser bem tratado, vou tratar bem, vou chamar de abençoado, vou chamar de abençoada, não vamos ignorar. Agora, não vamos dizer, olha, isso é normal. Não, normal não é. Nós vamos dizer, isso é pecado, a Bíblia não aprova isso, você tem que mudar a sua conduta, há um Deus que pode... eu não quero. Então, tudo bem, continue te respeitando. Nós temos uma opinião. As pessoas estão zombando. Vocês viram o que fizeram nessa passeata gay? Puseram um travesti crucificado numa cruz, uma moça deitou com as pernas para cima e pegaram uma cruz e colocaram nas suas genitais. Onde é que está o respeito pelo povo de Deus? Onde está o respeito pelo cristianismo? As pessoas não respeitam. O povo de Deus tem que ter um bom testemunho. Nós acreditamos, mas pastor, nós vamos arrumar confusão com um monte de gente. Nós cremos na Bíblia. Essa é a nossa postura. Amado, você tem que entender que nós fomos separados por Deus para dar um testemunho como cristão que somos. Amém? Você tem que compreender isso, amado. Pastor, sabe que eu tenho muito amigo. Então você tem que pregar. Eu tenho muito amigo que tem esse problema. Então você tem que pregar para esses amigos. Você tem que pregar para essas pessoas. Ah, não querem. Então não são teus amigos. Se afaste. Se afaste. Se a pessoa não quer a palavra de Deus, se você está dando pérolas e eles estão pisando nas pérolas, não dê pérolas aos porcos. Se afaste. Nós temos que ter um testemunho que exalte a Deus, não a homens. Nós temos que ter um testemunho que engrandece a Deus, não as pessoas. Porque uma escolha errada tem consequências. Um exemplo bíblico muito conhecido é Sansão. Sansão tomou uma decisão que arruinou a vida dele. Foi ou não foi? Sansão achou que ele podia fazer o que ele queria. Foi um mau testemunho, deu um péssimo testemunho, pagou um preço muito alto. Uma escolha bem-sucedida foi a escolha de José. José se manteve fiel, Deus o honrou, o colocou como o segundo homem depois de Faraó no Egito. Então são decisões, são escolhas, são um testemunho, é uma postura. A escolha de Saul, Saul teve uma escolha errada. A escolha de Saul lhe custou a coroa. A escolha de Saul lhe custou o seu reinado. Tem a escolha de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tem a escolha de Abraão. Então veja, cada escolha determinou como essas pessoas foram vistas diante da sociedade. O seu testemunho vai determinar como você vai ser visto na sociedade. Você quer que a sua família te respeite? Tenha um bom testemunho. Você quer que as pessoas vejam em você um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus? Dê um bom testemunho. Porque as pessoas vão te respeitar mais. Respeito não se compra com força. Respeito não se compra com dinheiro. Respeito não se conquista
a troco de pancada. Respeito se conquista a troco de um bom testemunho. Bom testemunho. Então, nós tomamos decisões baseado em influências, baseado em pessoas, baseado em algo, em alguma decisão que nós tomamos, escolhas que nós fazemos. Então, pastor, aonde eu tenho que buscar a influência? Aonde eu tenho que buscar a influência? Porque eu não gostei muito. O irmão falou, porque eu tenho o meu cabeleireiro. Olha, pastor, ele é muito alegre, mas corta um cabelo como ninguém. Olha, eu não gostei muito que o irmão falou isso, porque eu tenho uma pessoa que cuida da minha beleza. Você não sabe. É uma pessoa, tem essa conduta, mas... Provérbios 13:20. Quem anda com sábios será o quê? Sábio. Quem anda com sábio vive como? Sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Eu vou te dizer como. Às vezes sentado, alguém passando a navalha, a tesoura no teu cabelo, fala uma bobagem, fala uma coisa, você faz assim, ó, com receio de dizer, não concordo, mas está cheio, o lugar está cheio, eu sou minoria, eu não concordo com isso, sinto muito, mas eu não concordo. Não é isso, porque Deus criou homem para ter uma mulher para ter um homem, eu não concordo, desculpa, mas eu não concordo. O clima vai ficar pesado, o clima vai ficar cheio, mas você vai sair dali de cabeça erguida. Mas quando você é companheiro do insensato, a pessoa fala uma coisa, fala, você viu o que fizeram lá? É bem feito mesmo, tem que fazer, tem que pôr, porque religião. Você fez assim, ó. O mundo espiritual viu, os anjos viram, e a sociedade viu. Mau testemunho. Mau testemunho. Amados, a verdade não pode ser escondida. Não se pega um candeeiro para colocar embaixo da cama. Você pega um candeeiro e você põe ele no alto da casa, no alto do monte, para iluminar toda a casa e todo o monte. A luz dissipa as trevas. Nós somos luz. Nós somos um luzeiro neste mundo que jaz no maligno. Nós temos que nos posicionar com o nosso testemunho de fé, com a nossa crença, porque nós somos um povo que ama a verdade. Só nós não podemos nos influenciar com o mal, nós temos que influenciar o mal com o bem. A pessoa não tem vergonha de fazer, de falar o que eles acreditam, estou dizendo dos homossexuais. Se não tem vergonha nenhuma deles dizer o que eles pensam, o que eles acham, eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha de pôr uma pessoa imitando Jesus numa cruz, em cima de um carro, de uma passeata. Eles não têm vergonha de fazer isso. Ninguém vai preso. Agora, se um pastor evangélico diz que isso é baixaria, que homem com homem é coisa do diabo, vai preso. Vai preso nada. Vai preso nada porque nós temos a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Isso é maldição. É uma vida maldita. É uma vida desgraçada. Nós temos que nos posicionar com a verdade. Sabe, as nossas decisões, amados, determinam que tipo de pessoa nós somos. Nós não somos mornos, sabe? Nós somos pessoas que sabem o caminho que nós temos que seguir. Olha o que diz Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu queria usar esse texto hoje para dizer o seguinte. Há caminho que ao homem parece direito, você sabe, mas o que é caminhos de morte? Entenda pelo Espírito que eu vou dizer. Caminhos de morte é um caminho de envergonha. Sabe que tem coisa que nós fazemos? Às vezes, eu não vou me posicionar, eu não vou falar nada, porque se eu tocar nesse assunto eu vou arrumar encrenca. Encrenca com quem? Encrenca onde? No salão que eu vou, muda de salão. Pastor,
O irmão hoje está nervoso. O irmão hoje está homofóbico. Homofóbico não, eu escolho quem corta meu cabelo. E eu não aceito, para cuidar dos meus filhos, alguém que não crê no Deus que eu creio. Eu não aceito, para cortar o meu cabelo, alguém que se deita com uma pessoa do mesmo sexo. Eu não aceito. Eu não aceito, porque eu sou consagrado a Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E na minha vida, as decisões e as escolhas, quem faz sou eu. Ah, mas vão dizer, diga o que quiser, não aceito. Não aceito. Não aceito. Mas pastor, é o melhor da cidade. Pois bem, melhor da cidade para quem? O melhor da cidade é alguém que honra a Deus. Esse é o melhor. Mas é o melhor profissional da terra. O melhor profissional da terra é aquele que ama a Deus. Nós temos que nos posicionar, porque o nosso testemunho, a nossa postura, a nossa posição é vista na sociedade e no mundo espiritual. Amém? Olha, uma escolha, olha como traz dor, olha como uma decisão errada traz vergonha. Vamos falar de um profeta, Jonas. Põe para mim, por favor. Jonas 1:1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu. Deus estava repudiando o que, igreja? A malícia. A malícia sobe contra Deus. Deus não aprova a malícia. Deus não aprova. Não, mas é que Deus não aprova a malícia. Deus diz, olha, vai lá e clama, porque a malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Amado, não fuja. Não fuja. Qual é a tua opinião? A minha? A minha é que isso é errado. Ah, mas porque isso é... Você... Isso é minha opinião. Eu tenho direito, num país livre, de expressar minha opinião. Ah, mas isso é preconceito. O que é preconceito? O que é preconceito? Porque eu não quero? Então se a pessoa me chama para roubar, eu não quero roubar? Eu sou preconceituoso porque eu não quero roubar? Se a pessoa me chama para fazer uma coisa errada, eu não quero, então eu sou preconceituoso? Sabe que o profeta teve uma atitude que envergonhou a Deus. Deus diz, vem a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença de Deus. Eu não vou seguir, você sabe a consequência que isso deu depois na vida desse homem. O que eu quero dizer, amados, saindo agora desse assunto, é que uma atitude, uma escolha, mancha a nossa vida para sempre. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Cada decisão, presta bastante atenção, cada decisão que você toma fora da Bíblia mancha a sua vida para sempre. Olha, tem pessoas que no auge da juventude, a Bíblia diz, olha, espera, se casa, sabe? Não deite, não tem relação sexual, não. A pessoa diz, não, eu vou, porque, sabe, tem nada a ver isso. Às vezes vem uma gravidez, tudo começa a sair dos trilhos, vem a vergonha. Ah, pastor, mas lá na frente, depois você vê aquela criança crescida, é uma bênção, tudo coopera. Só que o sofrimento. Às vezes vem uma pessoa, se envolve num relacionamento sexual. Pastor, hoje em dia todo mundo faz, sabe como é que é? Aí vem uma gravidez. Aí a pessoa, para esconder da família, da sociedade, procura uma clínica de aborto.
passa por uma situação terrível e nunca mais pode ter filho. É um preço alto. Ou alguns até morrem. Quer dizer, são coisas... É ir contra a palavra, isso é um mau testemunho, isso é um caminho mau, isso é um caminho de vergonha. Quem entrou por esse caminho que eu estou dizendo e pagou um preço alto foi Davi. Em Atos dos Apóstolos 13, versículo 22, olha o que diz. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha... Deus diz, olha, eu achei um homem da família de Jessé, Davi. Davi é um homem segundo o meu coração, Davi vai fazer toda a minha vontade. Deus conhecia o coração de Davi. Então Davi foi chamado, Davi quando começou a reinar, ele tinha 30 anos. Por 30 anos com 30 anos Davi começou a reinar. Davi reinou, diz a Bíblia, por 40 anos. Davi foi um homem que foi honrando a Deus, honrando a Deus, honrando a Deus. Mas olha o momento da vida. Porque assim, pastor, por que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que dependia de Deus. Era um homem que confiava em Deus. Sabe, ele entendia que ele tinha que ser submisso a Deus. Ele amava a Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Agora olha 2 Samuel 11, versículo 1. Um homem que foi extremamente honrado. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, que destruíssem os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Olha, ele sempre ia para a guerra. Sabe qual era o grande testemunho de Israel? Quando o rei ia para a guerra. Ele era um testemunho. Sabe que quando um rei sentava, sabe, no seu cavalo, e o rei ia na fronte de batalha, era um testemunho da grandeza do rei. Davi começa dando mau testemunho, dizendo, não preciso. Eu imagino todo mundo olhando, cadê o rei? Não vai. Poxa, mas ele sempre foi. Sempre me inspirei nele, eu sempre, sabe, os jovenzinhos pensando, poxa, minha vida toda, eu esperei esse momento para ver Davi, e porque ele seria a minha inspiração. Davi decidiu não ir. Ele tinha que ter ido. Ele tinha que ter ido. Porque ele era o rei. E era o período que os reis tinham que ir para a guerra. Testemunho, exemplo. Tem coisa que Deus põe para você fazer, tem que fazer a vida toda. Tem coisa que Deus põe para fazer, tem que ser até o fim da vida. Olha, Deus me pôs para pregar. Aí daqui a pouco, estou com 60 anos. Peraí. Meu filho Lucas, vou pôr ele para pregar, vou sentar aqui. De vez em quando vou dar uma viajadinha. Não. Se Deus tem um plano para a vida do Lucas, Deus vai manifestar. Agora, se Deus tem um plano para a vida dele, e Deus vai usar ele para pregar, vai. Num culto que eu não tiver. Porque no culto que eu tiver, isso é o propósito de Deus para a vida dele, que eu não sei. Eu vou estar aqui, cumprindo o meu chamado. Mas pastor, veinho, gagá, você vai ter que me engolir. Eita, Alexandre. E eu não paguei a mesada dele essa semana. Davi não foi. Olha o que acontece, amado. Se ele tivesse ido, nada disso teria acontecido. 2 Samuel 11, 2-4. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Até aqui está tudo bem. Tudo bem mais ou menos, né? Porque a mulher está lá tomando banho, se insinuando. Davi olha, viu, opa, gostei. Moça bonita. Ele mandou ver quem era. Até aqui ele, como rei, tinha esse direito. Mandou ver quem era. Foram ver quem era e disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã. E mulher, está aqui. O livramento de Deus está aqui. O escape de Deus está aqui.
ele foi alertado que ela era uma mulher casada. O que Davi fez? Então enviou Davi mensageiros que lhe a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Já começa aqui. Os mensageiros, olha, ela é mulher de Urias. Sabe o Eteu? Urias é mulher de Urias. Aí ele pega os mensageiros e manda buscar. Já começa o mau testemunho dele como rei. Foram lá. Davi mandou, imagina os dois, ou três. Davi mandou buscar Betseba. Você está brincando? Mas ele tem um monte de mulher aí. Vai pegar a mulher do outro. Você vê, rapaz, o rei punha uma maior fé nele. Um homem bom. Oh, rapaz, isso vai dar coisa errada. Imagina já o comentário dos dois. Mas foram buscar. Porque sempre tem alguém olhando. Já trouxe. Sabia que não podia. Se meteu com aquela mulher. Fez o que não devia. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou-se para a sua casa. Sempre uma ação, uma escolha, determina o resto da sua vida. Olha o que eu disse no início do culto. 2 Samuel 11:5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Uma escolha, uma decisão arruinou o testemunho. Pastor, Davi se acertou, Davi pediu perdão, sim, Deus perdoou, mas manchou a história de um homem que não precisaria ter esse tipo de mancha. Quando eu vejo a história de José, é a mesma história de Davi, mas não tem mancha. Você vê a história de José, que também foi uma espécie de rei no Egito, mas não tem mancha. Davi não precisaria ter manchado a história dele. O que eu quero dizer é que é possível sim você construir uma história de vida sem mancha. É possível sim, com Deus é possível você construir uma história que você não vai ter mancha. Sabe que acabou o culto domingo? Uma pessoa da igreja me procurou e disse assim: pastor, eu fui procurado por uma pessoa, e uma pessoa que precisa desse dinheiro, precisaria para a família. Uma pessoa me ofereceu 30 mil reais, 20 mil, 30 mil reais, para que eu desse as minhas notas fiscais na mão dele, para ele fazer uma coisa aí. Mas eu não cedi, eu preciso do dinheiro, mas eu disse não. E a pessoa que pediu? Um irmão em Cristo. Um irmão em Cristo. Não do nosso ministério, graças a Deus. Senão eu já pegava ele aqui de borracha, de pau de bater em doido. Mas você vê o ponto que chega. Amado, é possível, pastor. É possível, amado. É possível no seu local de trabalho. É possível você não ceder à tentação. É possível você não aceitar. É possível. É possível viver e não manchar a vida, não macular a vida. Viver com dignidade e com honra. Diga, é possível. Porque esse testemunho de Davi, essa postura, a mulher ficou grávida. Aí ele começou uma série, nós já conhecemos, uma série de coisas erradas, né? Olha aqui, o versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou-se como se passava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra, bababá, como inventou uma história. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. E saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real. Urias não foi para casa com todos os seus servos do Senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu. Porque o negócio pegou uma proporção tão grande, todo mundo já sabia. Urias não desceu a casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca e Israel
e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para deitar-me com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha, ele aprontou contra o homem correto. Ele, teve um procedimento indigno com o homem correto. Urias diz, o povo morrendo, lutando, eu não tenho coragem de ter prazer de deitar comigo. Não, eu prefiro ficar aqui. Aí Davi percebe a situação que ele se meteu. Olha o que ele trama. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Peraí, pastor. O irmão começou falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era. O irmão começou falando que Davi era um homem que se submetia a Deus. Era. Mas a partir do momento que ele deu lugar à carne, uma decisão, uma escolha, arruinou a vida dele para sempre. Romanos 8:8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Escolhas na carne geram mau testemunho, geram destruição, geram sofrimento. Olha, depois de tudo isso, para nós encerrarmos, só para você entender, depois de toda essa situação, Davi tinha um filho chamado Aminon. Aminon tinha uma meia-irmã chamada Tamar. Ou seja, Aminon violentou a sua irmã Tamar. Ele violentou a própria irmã. Absalão, que era o outro meio-irmão, e era o irmão primeiro de Tamar, ficou indignado e matou o próprio meio-irmão, o irmão. Ou seja, Absalão matou Aminon, porque Aminon violentou Tamar. Olha que situação. Pastor, por que chegou a esse ponto? Testemunho. Porque ele disse, espera aí, meu pai não tem moral para vir querer me dar sermão. Espera aí, meu pai não é exemplo nenhum para mim de moral, de dignidade, de ética. Pais, os filhos seguem exemplo. Os filhos seguem um bom testemunho. Estava com essa mensagem preparada e aconteceu uma situação muito interessante comigo hoje. Meu filho Gabrielzinho, ele perdeu um pouco o fuso horário por causa desse feriado, ficou uma semana em casa. Eu disse, hoje para a glória de Deus tem culto, filho. Fui buscar ele na escola e disse, hoje para a glória de Deus tem culto. Ele disse, hoje eu não quero ir, pai. Eu disse, na nossa família não há essa possibilidade, filho. Não há essa possibilidade de você dizer que não quer ir ao culto. Não tem essa possibilidade. Nós somos um povo que serve a Deus. A nossa prioridade é Deus. Aí Ana Laura gritou, você já viu alguma vez o papai faltar ao culto, Gabriel? Você já viu o papai deixar de ir para a igreja? Nossa família... Ela também já se prevaleceu, né? Nossa família é uma família que ama a Deus, Gabriel. Eu disse, exatamente, Laura, nossa família é uma família que ama a Deus. Ele disse, é verdade, papai. Aí ele falou assim, mas e quando a mamãe estava doente? Eu disse, no caso de doença, é diferente. Eu expliquei para ele. Mas o filho quer ver o exemplo. Se ele me visse lá uns 3, 4 domingos dormindo, hoje nós não vamos não. Qual seria a primeira coisa? Ana, o papai também não vai, Ana. De vez em quando ele dorme aí e liga lá dizendo que ele não vai. A desgraça de Davi foi o mau testemunho que ele deu. Absalão queria matar Davi para usurpar o seu trono. Absalão quis matar o pai para tomar
coroa do Pai. Ele chegou a fazer uma trama, chegou a ficar no poder temporariamente. Tudo isso por uma decisão de Davi. Eu queria, nesses 2 minutinhos finais, dizer à igreja o seguinte: às vezes as pessoas não têm noção da repercussão que uma decisão pode trazer à sua vida. Uma decisão, uma postura, uma atitude mancha o teu testemunho, tira a tua honra, tira a tua coroa. Você sabe, eu estava aqui ontem à noite na igreja estudando, o pessoal estava tendo aula, eu estava estudando, e eu fiquei imaginando, tiraram a coroa de Davi. Davi deixou de ser rei, aquele rei amado, respeitado. Aquelas pessoas que tinham admiração por Davi, deixaram de admirar Davi. Deixaram de olhar para Davi como aquele rei que orava antes de ir para a batalha, aquele rei que consultou. As pessoas olharam para Davi e disseram, é o grande Davi, tem uma história bonita por trás, foi um homem que ganhou muita coisa, foi um homem tal, mas estava manchada. Amado, você pode ter tido muitas manchas na sua vida, muitas situações, mas daqui para frente, cuide do seu testemunho, porque o seu testemunho, amado, é muito importante. O nosso testemunho exalta a Deus e nos mantém com a coroa na cabeça. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga um bom testemunho. Nós, como cristãos amados, temos que ter um bom testemunho. Nosso testemunho vai determinar como as pessoas vão nos olhar. Olha, uma pessoa de palavra, todo mundo, fulano tem palavra, fulano tem palavra, fulano tem palavra. Seja essa pessoa de palavra. Amém? Temos que ser. Siga a Bíblia, siga o que a palavra de Deus diz. Deus vai te honrar. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai amado e eterno, eu te agradeço, Jesus, porque a tua palavra não volta vazia. Eu sei que esta palavra caiu em boa terra, que é o coração do teu povo. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Deus, que cada um aqui saiba a responsabilidade que tem em cada escolha, em cada decisão. Cada um de nós, cada escolha, cada decisão que nós tomamos vai repercutir de alguma maneira, positiva ou negativa. Às vezes algumas decisões vai repercutir para o mundo que jaz no maligno como negativa. Mas quando nós defendemos a verdade, quando nós honramos a Ti, isto aqui prevalece. No entanto, algumas decisões podem trazer grandes prejuízos. Nós queremos guardar o Teu mandamento, a Tua palavra em nossos corações. E queremos que a nossa vida, Jesus, exalte a Tua grandeza e ao Teu santo nome. Pai, nos ajuda.
alguém que tem uma dificuldade, uma deficiência. Ajuda o teu povo a viver em retidão segundo a tua palavra. Talvez alguém que seja muito agitado, muito agitada. Alguém que durante a vida toda resolveu no grito, no tapa, na confusão, na guerra. Pai, as coisas velhas passaram. Esta imagem cairá e será construído uma nova imagem, um novo testemunho de alguém que foi mudado por Jesus. Não importa quem nós éramos e o que fazíamos. Ajuda, Deus. Sei que algumas pessoas têm dificuldades para lidar com algumas questões. Algumas pessoas aprenderam, viveram, conviveram com pessoas a vida toda dessa maneira. Mas agora é o momento de nós honrarmos a Ti. Que a história do Teu povo seja como a história de José, que quando nós olhamos não há mancha. É uma história de um homem que viveu para honrar a Deus. Senhor, as nossas manchas passadas foram por Ti lançadas no mar do esquecimento. Daqui para frente, que cada um aqui construa uma história de vida, com um testemunho tão forte, tão poderoso, que o Teu nome seja honrado através desta vida. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. E eu declaro que a Tua graça, a Tua paz, as Tuas misericórdias, as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus.